Olá a todos, sejam bem-vindos à Tux for You Academy. Eu sou o professor Juliano Ramos e esse é o curso de Slackware Essentials. É um curso de nível iniciante para nível intermediário sobre a distribuição Slackware Linux. Antes de qualquer coisa, o que é o Linux? O Linux é o núcleo do sistema operacional. Nesse caso, ele é o núcleo do sistema operacional Slackware. O Linux pode ser o núcleo de um outro sistema operacional, como o Ubuntu, né? Porque quando a gente tem o pacote de diversos softwares com o núcleo Linux, nós falamos que nós temos um sistema operacional. Eu não posso considerar um sistema operacional apenas se eu tiver o kernel, né? O núcleo. O kernel é uma camada que está mais próxima do hardware e que ele vai fazer o hardware funcionar. Por exemplo, no Android eu tenho lá o kernel Linux, mas eu tenho, além do kernel, diversas camadas de softwares e de aplicações e de APIs que vai fazer todo o sistema operacional. O núcleo Linux foi desenvolvido pelo finlandês Linus Torvalds, que se inspirou em outro sistema chamado Minix. E o Minix é um sistema operacional que foi desenvolvido para que as pessoas, os estudantes da época, pudessem estudar o sistema operacional Unix, que era desenvolvido, né? Foi desenvolvido para grandes servidores. Então a faculdade não teria estrutura para que seus alunos tivessem acesso a grandes servidores. Por isso, houve-se essa necessidade de ter um sistema que rodasse em computadores, pequenos computadores, e aí chegamos ao Minix. E Linus Torvalds, estudando esse sistema, ele era estudante do curso de Ciência da Computação em Helsinki, na Finlândia, ele desenvolveu o Linux. E a partir daí, né, o Linux é composto hoje de milhares aí de desenvolvedores ao redor do mundo. O código-fonte do Linux está licenciado sobre a licença GPL, que permite aos seus utilizadores usar, estudar, modificar e distribuir livremente este software. Algumas pessoas prezam muito que devemos chamar todo esse conjunto de GNU Linux, quando eu tenho diversos aplicativos que é composto do pacote do sistema GNU junto com o kernel Linux, né? Outros dizem que simplesmente é mais fácil eu dizer apenas Linux. Mas o que devemos ficar atentos e entender é que Linux é o kernel do sistema. O mascote do Linux é o Tux, né? Daí que vem o nome da nossa escola, o nome da nossa rede, Tux for You, que seria algo como Tux para você, né? A facilidade de te entregar um sistema, né? A facilidade da comunicação, do compartilhamento da informação, né? Então, esses são os nossos preceitos. O Slackware Linux. O Slackware é uma das distribuições, né, abreviação de distribuição, distro, mais antiga ainda em evidência. Seu criador e responsável do sistema é o Sr. Patrick Volkerding. O Slackware é conhecido pela simplicidade e estabilidade, sendo uma das distribuições mais Unix-like ao manter os seus usuários nas camadas de configuração em console de modo texto, para total personalização do ambiente. Então, traduzindo tudo isso, né, esse texto está disponível lá na Wikipedia. Traduzindo em miúdos, né, quando eu digo que, digamos ali no texto da Wikipedia, simplicidade, né, então nós estamos vendo aqui simplicidade, não significa que ele é fácil de ser usado, né? Às vezes as pessoas que não conhecem, né, esse padrão, que até tem uma sigla que é KISS, né, que é mantenha tudo simples e estúpido em inglês, né? As pessoas pensam que a questão de simplicidade é a facilidade que, por exemplo, o Ubuntu tem com a série de softwares para o usuário comum, que vai precisar instalar um aplicativo, vai na central de programas e escolhe ali graficamente seu aplicativo, instala, precisa configurar uma impressora, você tem lá o painel de controle com a impressora que só vai avançando e configura. Então o usuário às vezes pensa que essa simplicidade está no Slackware, sendo que é o contrário.
o que se entende, né, de simplicidade? Quando você começa a ter vários aplicativos para fazer esse tipo de configuração. Então, eu tenho um aplicativo lá para gerir a minha impressora. Eu começo a ter um sistema com problemas. Por quê? Porque se esse aplicativo trava, meu sistema já vai perder na sua estabilidade. Então, essa simplicidade está em... Se algo funciona através de um script, eu não preciso criar uma interface gráfica para aquilo funcionar, né? Então, se eu tenho lá um script que vai fazer a impressora funcionar, né, através de linha de comando, eu não preciso criar uma tela toda gráfica, bonitinha, para que ela venha funcionar. Então é essa simplicidade que está enraizada no Slackware. E muitos hoje ainda, né, escolhem o Slackware Linux como um padrão para servidores, né? Eu disse ainda porque é uma distribuição que ela não tem atualização constante. Mas a gente vai entender isso, porque alguns diferenciais do Slackware, porque toda a versão do Slackware ela é estável. O Slackware possui seu próprio gerenciador de pacote, pkgtool, e o Slackware desde 2006 não tem GNOME, pelo menos não no padrão. De acordo com o desenvolvedor Patrick, o GNOME tinha uma má documentação do projeto, o que tornava difícil o trabalho do desenvolvimento. Então, o Slackware ele possui como desktop gráfico padrão o KDE, tá? Então, para quem é amante do GNOME, né, que curte o GNOME, pelo menos na versão padrão, se você fizer download, você não vai ter disponível o GNOME. Existem alguns forks, né, existem algumas outras remasterizações do Slackware com o GNOME que você pode encontrar na internet, mas no padrão do sistema é o KDE. Download do Slackware é www.slackware.com/getslack. Então, vamos acessar aqui o site do Slackware, www.slackware.com. Então, observe, você já começa por aí, né? O site do Slackware é um site totalmente, as pessoas brincam, né? É um site que se preocupa mais na informação do que num designer, né? Então, uma coisa bem simples ali de ser utilizada e compatível, né? Para que você utilize em modo texto, um navegador em modo texto que você abra, consiga ler e se movimentar dentro do site. Então, não tem muito recurso visual, né? Já começa daí a simplicidade que eu estava falando, é tornar as coisas acessíveis, né? Qualquer um consegue acessar. Então, para fazer o download, acessei aqui o site do Slackware, eu vou vir aqui no lado, na opção download. Então, peraí, vamos lá, tá aqui em Get Slack, tá? Vamos clicar aqui em Get Slack. Eu vou ser redirecionado para aqui para a tela onde eu posso obter o Slackware. Você pode comprar o Slackware na Slackware Store e assim ajudar o Patrick, né, e os desenvolvedores atuais do Slackware, né? Então, vamos conhecer aqui a Store, né, a loja do Slackware. Então, você pode vir aqui e comprar um DVD do Slackware, tá? Não só um DVD do Slackware, como também camisetas do Slackware, né? Então, é possível você comprar. Vou retornar aqui. Você pode fazer download via torrent, né? Que é recomendado se você não tem uma conexão muito boa, é recomendado. E você também pode ir pelas mirrors. Vou clicar aqui em mirrors, esperar carregar aqui e vou vir aqui na opção ISO imagens, tá? Para escolher uma imagem ISO. Então eu tenho aqui as versões e a última versão é a 14.1, lançada em 2013. Vou clicar aqui no diretório para abrir e fazer download da minha versão do DVD. Então vou fazer aqui o Slackware 64 bits, 14.1 e eu vou fazer esse download 2.3 GB. Vai demorar um pouquinho o download e na próxima aula a gente começa a falar sobre a instalação do Slackware. Também eu vou dar umas dicas aí de como a gente pode gravar isso num pendrive ou num CD-ROM após o download nas distribuições atuais que você usa via linha de comando. Ok? Vamos que vamos, até a próxima aula.